Voltamos com o segundo bloco do nosso programa A Cidade, na noite de hoje recebendo Marcelo Verli e Ricardo Figueira. Ricardo, a gente estava falando aqui a respeito do Tribunal de Contas e do possível não cumprimento novamente das diretrizes orçamentárias aí do município. Não é nem um cumprimento das diretrizes, é o não cumprimento da legislação que obriga o município, com o número de habitantes que o nosso tem, a cada 4 anos, e não pode nem fazer, né, Marcelo, com um corpo técnico próprio. A cada 4 anos tem que licitar uma empresa técnica de engenharia para poder reaver todos os cálculos atuariais da planta genérica que dá a tributação ao IPTU. E com isso a gente acredita que possam estar ocorrendo injustiças e, consequentemente, isso impactando negativamente na arrecadação. É importante lembrar, né, Ricardo? Nós tivemos uma reunião com o prefeito eleito à época, na sala de reuniões da Câmara, não só ele, mas vários representantes do primeiro escalão do governo municipal, e esse ponto foi especificamente abordado sobre a importância da atualização da planta genérica de valores, né? Isso é verdade. Então isso não dá para falar que não foi discutido, não foi debatido, não foi apresentado. Bem apresentado. Aliás, eu acho que todas as informações que eram necessárias para que a transição fosse feita e o governo pudesse se iniciar foram passadas de forma republicana, em tempo hábil, né? A gente espera agora que elas se transformem em efetividade. Agora uma dúvida minha, na época do prefeito Rogério Cabral, eu me recordo de uma informação a respeito de que Nova Friburgo já tinha ultrapassado 200 mil habitantes há um certo tempo. Se tem um dado hoje do IBGE, alguma coisa? O ex-prefeito Rogério, ele sempre levantou essa tese, né? Em inúmeras reuniões ele falava que isso já era uma característica da cidade, mas concretamente falando, não houve nenhuma alteração. O último censo aponta 183 mil habitantes, né, pelo IBGE. Não ultrapassamos. Não temos nada concreto. Pelo IBGE, não chegamos ainda a 190 mil no último censo, na última informação. Perfeito. Eu vou pedir para a nossa técnica colocar agora o primeiro gráfico da noite, que a gente vai falar a respeito exatamente da arrecadação. Olha, está aí na tela para você. A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo arrecadou, né? Arrecadou no primeiro semestre 212 milhões de reais, 39% do previsto para 2017. Denis, isso sinaliza, né? Eu vou até pedir para que ela possa já colocar o próximo slide. Próximo, por favor. Em função de, pelo menos ao longo do tempo, né, o maior volume de arrecadação própria se dá no primeiro semestre, em função de se verificar claramente que não houve uma retomada do crescimento econômico, nem a nível estadual, nem a nível nacional, e também a absoluta ausência de recursos oriundos de convênios, a gente tem visto muitos anúncios, muitos apertos de mão, mas não vimos concretamente recursos sendo aportados ao município do ponto de vista de convênios, né? Só um minuto, de convênios. Isso não está relacionado a emendas parlamentares. Eu incluiria também emendas parlamentares. Mas o valor é pequeno. Proporcionalmente, sim. Ok. Com isso, a gente já pode dizer que a meta de 541 milhões de reais não será alcançada. O Ricardo comentou anteriormente, né, que geralmente há uma margem para que a Prefeitura não precise, volta e meia, procurar o Legislativo para autorização, enfim. Mas, independente disso, eu acho que sinaliza aí já uma impossibilidade de arrecadação do valor total. E isso impacta também nos programas que vão ser desenvolvidos. Eu tinha pedido para ela passar o próximo slide. Isso. Terceira imagem aí está na tela. Eu acho que esse é um dado interessante. Na virada de 2016 para 2017, havia uma disponibilidade de caixa no Tesouro Municipal da ordem de 56 milhões de reais e os restos a pagar, recursos que a Prefeitura não havia, dívidas, né, de curtíssimo prazo, que a Prefeitura não havia quitado até 31 de dezembro, restos a pagar inscritos na ordem de 18 milhões de reais. Já em 30 de junho, a disponibilidade de caixa aumentou significativamente. Deu um salto de 56 milhões em 31 de dezembro para 90 milhões em 30 de junho. É óbvio que você tem valores que provavelmente tinham sido empenhados para pagamento de folha, mas era esse o recurso disponível no caixa da Prefeitura, segundo os relatórios publicados pela própria Prefeitura. Ainda nesse mesmo slide, por favor,
a dívida consolidada do município em 30 de junho, ou seja, aquilo que a prefeitura deve, e dentre esses valores constam os recursos relativos aí à dívida previdenciária, incluindo o chamado passivo atuarial, né, Ricardo, que a gente votou pelo menos 2 vezes de renegociações, o total de 89 milhões que a prefeitura de Nova Friburgo deve, INSS, Fundo de Garantia e outros, dos quais 37 milhões de dívida previdenciária, de dívidas tanto em relação ao INSS, que é o regime geral de previdência, quanto em relação ao fundo próprio de previdência, que é do servidor estatutário. Então esse é um quadro que sinaliza um pouco a situação financeira do município, né? Complicado. Muito complicado. Embora a dívida ela tenha um perfil de quitação, de amortização de longo prazo, né? Mas independente disso, já há aquele corte no próprio FPM, no Fundo de Participação dos Municípios. Parte do recurso já é retido na fonte para poder quitar esses valores, então isso significa menos receita que poderia ingressar no Tesouro Municipal. E o que pode piorar mais ainda esse quadro é qualquer tipo de certidão não chegar ao governo federal e com isso os repasses ficam travados, como a gente já viu isso acontecer. E até os repasses mesmo obrigatórios da União, quando o município cai no CALC, né, que é o Serasa, dos municípios. O Serasa é para a gente, pessoa física, cartório, né? O município tem o CALC, que ele é avaliado pela União. A União, quando o município cai nessa situação, ela tem o direito de reter até que o município consiga chegar novamente naqueles números que a lei determina. E é preocupante a situação, principalmente, né, Marcelo, no que se diz respeito ao cumprimento do valor de investimento mínimo que a Constituição determina de 25% das receitas líquidas com a educação, mesmo com as receitas líquidas sinalizando uma queda de arrecadação e o município não chegar. Na época até a gente debatia na nossa comissão de finanças e orçamento, eu até verificava, quando chegava nesse período, agosto, a gente já estava com 23 e a gente questionando por que está 23 e qual seria, vamos dizer assim, o implemento que a educação traria para investir os 2,5%, né, finais de agosto até dezembro. A gente ficava, vários ofícios nossos foram, eu, por exemplo, remeti uns 2 para o secretário de Educação e a secretária, acho que uma foi a Tânia Trilha e depois o Renato, pedindo informações desses 2,5% de que seria investido para poder chegar aos 25. Essa de 18 agora... Hoje estamos falando de 6,2 pontos percentuais de diferença. Que representa aí, quando a gente falava de 3 milhões lá atrás, 4, o dobro, nós já estamos falando quase a 10 milhões de falta de investimento na educação. Isso, em função de já se estar em agosto, sim, o prazo é muito curto para você fazer um planejamento, uma organização, uma execução. Então, infelizmente, o que pode acontecer são gastos para cumprimento de digamos, um quesito desordenados. Legal. Então, a expectativa é que realmente o governo tenha uma atenção especial. Até porque quando a gente fala em educação, a gente está falando de crianças, de futuro, de profissionais, né? Houve muita promessa em relação à valorização dos profissionais, a gente lembra. E até agora a gente tem visto aí as sinalizações de possíveis greves, né? Greves, inclusive... com adesivos no Raul Sertã já... Então isso preocupa, embora os adesivos sejam no Raul Sertã, eu tenho visto aí nas redes sociais a sinalização de uma greve geral que não acontecia há muito tempo. Né? Eu já escuto isso há bastante tempo, nosso telejornal já noticiou também que os funcionários estão trabalhando, anunciando um regime de greve. Só não houve uma paralisação porque a cidade realmente vai entrar num colapso, mas a tentativa de negociação do setor da educação continua, com o CEP e outros dirigentes tentando buscar melhoras. Mas, diante disso, a gente bate num impasse que é quase uma unanimidade de alegação do Executivo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal, que não pode ultrapassar o limite, se eu não me engano, 54% ou 51%. No caso do Executivo, 54% e mais o Legislativo, 6 pontos percentuais. No caso dos municípios, dá um total de limite de 60%. Agora, esse dado não constava do relatório. Não. Então, isso, inclusive, me chamou a atenção. Por que de não aparecer o percentual de gasto com o pessoal? Não sei se também se a gente pode falar, a gente sempre fala que no período de crise, principalmente no que a gente está passando agora, e a crise ela não começou hoje, ela já está anunciada desde o segundo semestre de 2013, a gente já tinha a possibilidade de acontecer uma crise forte no estado do Rio de Janeiro,
em função de todas as situações que a gente está falando. E a gente fala do Estado do Rio de Janeiro e a gente, quando ouve aqui, acha que somente é o Estado do Rio de Janeiro que está passando por essa dificuldade. Mas, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a iniciar essa situação, isso já no final de 2012. Né? Ao não pagar funcionalismo, não cumprir com as obrigações e pedir o reparcelamento da sua dívida, o Rio Grande do Sul foi o pioneiro, foi o primeiro a se fazer. Então a gente tem que pensar, até para o próximo bloco, por exemplo, assim, o que a gente tem que inovar? E eu sempre falava lá dentro da Comissão de Finanças e Orçamento que vinha do Executivo a mesmice da mesmice, a repetição do copia e cola de um orçamento sem um planejamento e sem, vamos dizer assim, uma inovação que a gente pudesse buscar nessa inovação a retirada da crise do município, ou uma retomada de Nós alguma propusemos várias inovações, né? Sim. Se o governo anterior e o novo governo está repetindo, implementasse pelo menos parte do que, não só nós, mas outros vereadores também sugeriram, a gente poderia ter uma movimentação interessante no orçamento, que acaba sendo meio que, como disse o Ricardo, uma repetição do anterior, um copia e cola, sem criatividade, sem inovação, sem um gerenciamento estratégico, sem um planejamento efetivo, sem um programa de metas da administração pública, enfim, acho que deixa muito a desejar. Ficando claro, uma vez o vereador Nami Nassif, a gente estava numa conversa aqui mesmo na sede da emissora, e ele chegou a falar para mim isso, ele falou assim: Denis, vai chegar um dia que o prefeito de Friburgo vai pura e simplesmente administrar a folha de pagamento, porque se ninguém se mexer, se ninguém fizer nada, vai administrar somente a folha de pagamento. É assim que eu vou encerrando esse bloco e a gente volta já já.